O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto que garante ao passageiro o direito de embarcar com uma bagagem de mão e de despachar uma mala de até 23 quilos sem cobranças adicionais ao valor da passagem em voos domésticos. Esse texto segue agora para o Senado Federal. Sobre este projeto, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, criticou e destacou que o texto aumenta os custos operacionais das companhias. Sobre este tema, eu converso agora com o presidente da ABAR, Juliano Noman. E aí eu peço ajuda com o teu sobrenome, por favor, com a pronúncia correta, meu caro. Seja bem-vindo à nossa programação aqui no Morning Call. Bom dia, muito bom dia. Muito obrigado aí pelo espaço. É Noman, Perfeito. certo? Noman, mas é Noman, há quem chama de Noman, já estou Cada bem hora de um habituado, jeito, está né? tudo Mas ótimo. muito Cada hora de um obrigado, jeito, meu está tudo caro, pela ótimo. participação aqui conosco. É um Obrigado pelo prazer tê-lo espaço, por pela aqui. Agradeço oportunidade. por ter aceito o convite. Primeira pergunta que eu queria lhe fazer, claro, já trouxemos a posição mais crítica da ABAR em relação a este projeto. A aprovação da garantia da gratuidade do despacho de uma mala e também da bagagem de mão é avanço ou retrocesso para o setor? E eu queria entender a posição de vocês. No final das contas, o que a gente está discutindo como no projeto de lei, o que a gente tem comentado e argumentado, é se o passageiro tem mais ou menos opções na hora de adquirir o bilhete. Então, no final das contas, Gabriel, a gente tinha três tipos de bilhetes ali, né? Tarifa Promo, a tarifa Light, a tarifa Full, a completa, e aí criou-se a quarta categoria de bilhete. A gente tem chamado ali da tarifa Base, que é o nome que está no site das empresas, a gente tem chamado aquela tarifa Low Cost, que é basicamente o passageiro comprar a passagem, compra o transporte do ponto A para o ponto B, e ele vai com uma mochila, que ele pode levar a bordo a mochila, qualquer item que couber embaixo do banco, mas é uma opção a mais de produto para o passageiro. Então, o passageiro passaria a ter 4 opções na hora de escolher aquela que melhor conviesse para a sua viagem do momento, né? Se é uma viagem de mais tempo, com mais bagagem, ele tem a opção de ter com bagagem, um serviço mais agregado. Por outro lado, se é uma viagem mais rápida, mais direta, ele tem a opção de comprar um serviço mais desagregado. E a comparação que eu tenho feito é mais ou menos numa lanchonete. Você pode comprar só o hambúrguer, pode comprar só a batata, só o refrigerante, só a sobremesa, ou tem as opções de combo, ou tem as opções sem refrigerante, mas com batata e hambúrguer. Enfim, quanto mais opções para o passageiro, melhor você atende o consumidor, né? Você dá a ele, para aquela necessidade do momento, a melhor opção. E tem um outro fator importante também, Gabriel, que é importante destacar. Para as diferentes lanchonetes, elas também podem criar, elas têm mais flexibilidade para criar diferentes produtos e assim concorrer, atrair o consumidor e a competição, que é algo super saudável, né? Então, é, no final das contas, o que a gente vê como o maior retrocesso no processo, é você tirar do consumidor uma opção de escolha. Você dá menos flexibilidade ao consumidor e dizer, não, olha, agora, se você quiser ir numa lanchonete, você só pode consumir o combo assim, com esse produto dentro. Então, acho que o que a gente defende é que quanto mais opção, mais o consumidor pode escolher, quanto mais opção, mais diferentes companhias com as suas diferentes estratégias podem competir pelo consumidor e isso beneficia a todos. Justamente os argumentos utilizados para a votação deste projeto, lembramos que é um pé atrás em relação ao que aprovamos em 2017, porque um projeto aprovado lá atrás permitia a cobrança dessas bagagens despachadas. E agora nós retrocedemos, falando não pode mais fazer isso, bagagem até 23 quilos pode ser despachada gratuitamente se forem apenas unidades e, claro, seguir os padrões já estabelecidos. Um dos argumentos é de que os serviços não foram barateados, de que não havia competição entre as companhias por aqui, já que o mercado doméstico é dominado praticamente por apenas 3 empresas aéreas e os preços eram muito similares, muito parecidos e que, claro, isso apenas gerou encargos a mais para quem faz viagens domésticas no país. Qual é a avaliação de vocês sobre estes argumentos? Realmente nós tivemos pouca mudança nos custos para o consumidor desde a aprovação lá em 2017? Pois é, Gabriel, essa é uma discussão super interessante, e aí vou fazer um recorte aqui, né, do mercado internacional, do mercado doméstico, porque é fácil de entender, né? Uhum. Se você tem uma empresa, por exemplo, no mercado do Chile, se você tem uma empresa, pega uma aeronave e faz um voo para o Brasil, é mais fácil concorrer no mercado internacional, porque é só a alocação de uma aeronave, abre uma base na cidade
do destino, uma base na origem, então acaba sendo uma forma mais fácil de entrar no mercado e competir. Já no mercado doméstico, isso requer uma série de outras ações, você tem que fazer investimentos muito grandes em frota, é mais difícil você simplesmente alocar uma aeronave aqui e competir no Brasil, num país do tamanho como o Brasil, então é sempre mais desafiador. A gente tem no Brasil questões que são amplamente faladas, né, que acaba afastando o investidor em geral e no setor aéreo em específico, que é a alta judicialização, os altos custos, né, a questão de carga tributária, né? Então a gente está vendo aí a reforma triplicando os impostos do setor e etc. Então é uma discussão sobre o mercado doméstico e a entrada de empresas, eu acho que é uma discussão um pouquinho mais detalhada, então vou fazer um recorte aqui, falar do internacional, porque aí as empresas internacionais pegam uma aeronave, destacam a aeronave para fazer um voo, é mais simples. Então, vou fazer essa análise do internacional para facilitar aqui para os nossos ouvintes, mas repare que desde que a norma foi implementada, dando mais opções ao passageiro e mais flexibilidade ao passageiro, e isso foi ali 2017, 2018, Gabriel, algumas empresas internacionais, conhecidas como aquelas empresas de baixo custo, começaram a operar para o Brasil e começaram a operar para o Brasil oferecendo essas diferentes tarifas, inclusive essa tarifa mais simples possível, a tarifa de entrada, né, como a gente fala, a tarifa básica. E foi indo tudo bem, claro que teve a pandemia, foi um grande problema, mas a competição veio acontecendo, esse modelo se expandiu, a gente tem hoje pelo menos 4 empresas que operam com esse modelo de negócio, oferecendo serviços do Brasil para os seus países. Isso foi tendo um sucesso muito grande, foram abrindo rotas, e um detalhe importante, Gabriel, quando você faz isso e dá mais opção ao consumidor, você naturalmente atrai mais consumidores. Com mais consumidores, você aumenta a viabilidade dos destinos. E aí essas empresas começaram a abrir destinos que antes até nem eram atendidos. Então, tem rotas hoje no Brasil que são atendidas exclusivamente no mercado internacional por essas empresas. E aí, fruto dessa competição super saudável, salutar e pró-passageiro, pró-consumidor, as empresas começaram a se adaptar e, como uma estratégia de competição, também lançaram a sua tarifa, uma tarifa a mais, uma opção a mais para competir pelo passageiro de forma saudável, natural. Acho que é isso que se espera da norma, né? E o que vai acontecer hoje, com essa medida aprovada, e caso ela seja mantida da forma que ela está, Gabriel, vai ser muito fácil as pessoas verem no sistema de reservas, vão ter 4 opções, 2 delas vão estar fechadas. E aí o passageiro só vai ver as outras 2 opções com serviços mais agregados, e aí, obviamente, cada uma com o preço do serviço, dado a agregação de produtos. Então, para ser objetivo e responder o que você me perguntou, para a gente sim é um passo atrás. É um passo atrás para o passageiro, que passa a ter menos opções, é um passo atrás para a competição. Eventualmente, as empresas que não nasceram com esse modelo de negócio, mas se adaptam à competição para esse modelo de negócio, elas voltam, se readaptam, se reorganizam. As outras empresas que já nascem com essa concepção, talvez tomem decisões de parar de operar no mercado. E aí, então, acaba sendo um retrocesso na competição. E o pior, talvez, de tudo, Gabriel, é se a gente tivesse esses destinos que eu falei, que são atendidos e que se viabilizaram, sendo fechados. O desatendimento do serviço é o maior retrocesso. Perfeito. E aí, por exemplo, já há essa conversa, vocês representam as empresas aéreas aqui no Brasil, já há indicações de que podemos ter talvez até saída de empresa do mercado brasileiro por conta de uma eventual aprovação definitiva deste projeto? Olha, a gente tem feito muitas conversas, né? Como você falou, a associação tem as empresas brasileiras, mas é claro que o setor inteiro se mobilizou, até porque esse modelo que está hoje em vigor no Brasil é um modelo alinhado com as melhores práticas internacionais, é um modelo que está testado e comprovado mundo afora, né? Quantos amigos a gente tem falando que viajou na Europa, pagou 10 libras numa passagem, coisas desse tipo. Então, é um modelo comprovado, está alinhado com as melhores práticas, funcionou no mundo inteiro, estava funcionando na aviação internacional, né? Tinha as empresas chegando aqui, novos destinos. Então, o que a gente escuta, e eu não posso afirmar pelas empresas que não estão, né, que não são associadas, mas o que a gente estuda é que dificulta demais a oferta do serviço no Brasil. Então, é uma reavaliação que eles estão fazendo, e aí para eles talvez seja uma mudança muito grande de modelo de negócio para continuar prestando o serviço. Mas é uma avaliação que ainda está sendo feita, mas de fato acendeu aí bandeira amarela, né, luz amarela para essas empresas, infelizmente. Aqui no Brasil, para voos domésticos, foco central deste projeto, claro que também afeta empresas internacionais, mas a maior parte do tráfego aéreo brasileiro está aqui dentro do país.
Se espera talvez aumento de custo das passagens aéreas por conta dessa aprovação? O que está sendo debatido pelas empresas? O que vai acontecer você vai tirar, como eu falei, você vai Sim. tirar aquelas duas opções que estavam ali. Naturalmente, as opções que restam são opções com valores relativos ao serviço que está sendo oferecido, né? Então, do ponto de vista do passageiro, o que ele vai perceber lá é que ele tem menos opções. Se você só vai fazer um bate-volta a trabalho, você vai ter que adquirir a passagem com bagagem despachada. Se você vai de férias com a família, é o mesmo serviço. Se você está indo de manhã voltando de tarde, é o mesmo serviço. Se você vai passar só o fim de semana, está voltando para visitar seus pais, né, depois recesso escolar ou alguma coisa desse tipo, no caso dos estudantes, também vai ter que comprar a bagagem querendo ou não usar. Então, no final das contas, é, talvez pior do que o custo é sempre ruim, né? Claro, mas pior do que o custo é a falta de opção. Então, os consumidores não vão ter opção, eles vão estar restritos a um modelo de negócio, a um modelo de passagem de produto para se transportar de A para B, independente do motivo da viagem. Isso é uma coisa importante. Todos nós que somos passageiros, cada viagem nossa ela tem um motivo diferente, uma motivação diferente, e da mesma forma uma necessidade diferente. Então, o que se faz hoje é tentar oferecer diferentes modelos para adequar a cada tipo de viagem. Juliano Noman, presidente da ABAR, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. Até a próxima. Pô, muito obrigado. Agradecido.